Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu quero falar uma coisa com você, eu quero começar a falar sobre isso. A mulher, ela foi formada de uma forma muito especial por Deus. Ela se cansa com facilidade, mas a facilidade da recuperação dela é impressionante. A recuperação de uma mulher é impressionante. Como quando uma mulher ela tem o Espírito Santo de Deus, a recuperação dela, a recondução dela. A mulher é muito mais fácil de ser reconduzida do que um homem. A mulher é muito mais fácil de chegar a um denominador comum do que o homem. Deus fez a mulher com habilidades inúmeras. E eu gosto muito de ser mulher, eu acredito que você também. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Pode se assentar. Você prestou atenção como é que esse livro começa? Esse livro começa falando de uma aventura familiar. Muitas famílias são aventureiras. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram pais aventureiros, pais que não tiveram raízes. Isso traz um transtorno enorme para a família. Toda família precisa de raiz, ela precisa de fundamento, de padrão. Toda família. Os filhos criados dentro de um lar, ele precisa ter um sistema que isso gera um conforto, e esse conforto dá, então, uma liberdade de crescimento. Todo lar sem essa estrutura padrão cria, então, nos filhos que ali nascem deste lar, um certo assombro, uma certa suspeita que algo de ruim a qualquer momento pode acontecer. Então, na adolescência, essa criança manifestará um comportamento reprovado por conta desse assombro, dessa suspeita, onde o lar não tem um rudimento e não tem um padrão. Essa família estava passando dificuldades em Belém e ela resolve peregrinar, a mulher, o marido e os 2 filhos, em um lugar onde eles pudessem plantar e tinham oportunidade para sobreviver. Eles não foram atrás de dinheiro nem nada, não foram atrás de riquezas, eles foram atrás apenas de uma questão de sobrevivência. Aí você pergunta, se eles tivessem ficado em Belém, eles teriam morrido de fome? Não. Mas o medo fala mais alto, a ansiedade fala mais alto, a insegurança fala mais alto. E certamente eles esperavam que em Moabe eles pudessem passar ali alguns anos, obviamente depois voltarem. O contrário, a palavra de Deus não permitia sair da terra. Mas você percebe que este livro ele começa com a aventura de uma mulher e de um homem, só que o título do livro não é Noemi, é? O título do livro é Noemi? Mas não deveria ser, porque o livro começa com ela. É nisso que eu gostaria que você pensasse. Eu gostaria que você pensasse o seguinte, que não são as ações das pessoas que vão definir a sua história, mas são as suas reações. Você vê aqui uma reação de Noemi, de Elimeleque, levando os filhos para Moabe, mas você vê o livro todo falando de uma outra pessoa, uma pessoa que rouba o cenário. Ela rouba o cenário da história de Noemi. Por quê? Por que ela tem essa proeminência nesse livro? Uma moabita recebendo o título de um livro bíblico, uma moabita entrando para a genealogia do Senhor Jesus, que também era proibido, mas uma mulher que rompe vários
vários impedimentos, várias cercas, vários desafios, várias proibições. Como é que essa moça consegue fazer isso? O título da meditação desta noite é Ruth, uma mulher que sabia, que conseguia o quê? Eu quero falar com você sobre a proposta no capítulo 1, versículo 12. Noemi chega para as duas moças, as duas noras, que agora viúvas também, 3 viúvas, e diz assim: voltai, filhas minhas, e de-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesses filhos, vocês iriam esperá-los crescer, para que pudesse casar, e eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vamos embora. Orfa ouve a reação e o convite da sogra, e simplesmente acata o que a sogra disse, embaladinho de presente, fechou dentro dela. A sogra disse: podem ir, vocês estão liberadas, vocês podem voltar para os pais de vocês, reconstruir a vida de vocês estão totalmente liberadas. Naquele momento havia 2 moças que estavam ouvindo isso. 2 pessoas, 2 almas femininas. Orfa acata, recebe, abraça a sogra, beija a sogra e vai embora. Mas Ruth, não. Ruth, uma mulher que sabia ter estímulo. Qual a definição que você tem de estímulo? Uma reação ativista interna dentro de você, baseada naquilo que você sabe, naquilo que você pensa e naquilo que você quer. Quais são os seus estímulos no momento? Noemi estava falando algo mentiroso? Não. Noemi não tinha mais marido, Noemi não tinha nem o que comer, não tinha nada para oferecer para as moças. Isso era verídico. E Orfa enxerga isso. Natural. Ela enxerga, ela vê, ela fala: não, é verdade. O mais viável, o mais prudente é eu voltar para a casa do meu pai, você volta para a sua casa e cada um, não deu certo, acabou. O que acontece com Ruth, que ela não aceita a proposta da sogra, para que ela pudesse encontrar-se com a proposta da sogra de uma forma concomitante e agir conforme a sogra estava aconselhando. O que aconteceu dentro de Ruth? Você pode me explicar? O que aconteceu dentro dela que ela não aceitou o condicionamento da sogra? Ela não aceitou o conselho da sogra como uma direção para ela. O que aconteceu com ela? O que acontece com você quando a vida, quando o seu marido, quando os seus filhos, quando as circunstâncias, elas chegam para você e elas simplesmente outorgam uma definição dizendo: é isso. Você age conforme aquilo que foi te oferecido, ou você age conforme seus princípios, seu padrão, seus estímulos? Quem somos nós aqui nesta noite? Ruth ou Orfa? Quem somos nós? Quais são as nossas reações? Eu quero falar de estímulo emocional, quero falar de estímulo espiritual e quero falar de estímulo pessoal. Eu falo primeiro sobre estímulo emocional. Eu quero falar sobre a primeira característica do estímulo emocional. Onde é que ele nasce? O estímulo emocional de Ruth se determina nos versículos 16 e 17. Não me inste para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. De onde vem esse estímulo de abnegação, de renúncia, para oferecer-se, para acompanhar a sogra, para ir com a sogra? Diga comigo: amor. É um equívoco muito grande quando as crianças, as meninas, elas são ensinadas a um amor principesco, ao amor de princesa e de príncipe, de castelos.
É um erro muito grande. Por quê? Porque a mulher, ela cresce numa nostalgia de um amor totalmente mentiroso. Se você ler a estrutura do amor em Coríntios, diz, o amor é forte, mais forte que a morte. Então, o que você entende aqui em Ruth é que toda a motivação e o incentivo dela e todo o estímulo dela vinha de saber amar. Ruth sabia que amor se conjuga, a primeira conjugação de amor é amar. Quando você vê lá os 2 primeiros mandamentos, não diz que você vai ser amado, mas que você vai amar. Amor não significa receber. Receber é secundário. Nós fomos chamadas para amar. Ruth amava Noemi. E não era porque ela não tinha filhos, não tinha condição financeira, que ela ia abandoná-la. O que Ruth sentia é o que valia. Deixa eu perguntar, é o amor que você tem que vale, ou são as reações das pessoas que importam? Realmente é aquela má educação do seu cônjuge que importa? Realmente é aquela ingratidão dos seus filhos que importa? É isso que te condiciona? Ou o que te motiva e o que te estimula é o amor que você tem dentro do seu coração? Você é fiel a este amor? Você é fiel a este amor? Você ama o seu cônjuge da maneira que ele é, do jeito que ele é, e você tem aprendido a relevar coisas, a relevar situações? Ou será que o seu amor, ele é dependente, é um amor que depende daquilo que, como órfã, daquilo que Noemi disse para a órfã, vai embora, eu vou embora. O porquê que muitas de nós somos condicionadas por ações dos outros e não temos as nossas próprias reações, os nossos próprios padrões, os nossos próprios estímulos, baseado naquilo que acreditamos. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante sobre nós sermos fiéis a nós mesmos. É muito interessante, bem-aventurado o homem que se aprova. Bem-aventurada a mulher que é fiel àquilo que o Senhor tem dado a ela dentro de si mesma. Bem-aventurada a mulher que é fiel ao amor que ela tem por sua família, que ela tem por ela mesma, em primeiro lugar, que ela tem por Deus. Ruth amava Noemi e nenhuma palavra de Noemi iria conduzi-la. Quando você ama alguém, você sabe que está na vida daquela pessoa enquanto Deus determinar, amando aquela pessoa, servindo aquela pessoa, abençoando aquela pessoa. Agora, existem pessoas que passam pela vida dos outros e elas permanecem na vida de alguém durante um tempo determinado, mas não amando, mas prejudicando, odiando, desabonando. Primeira questão do estímulo emocional, definição de amor. Qual é a definição que você tem de amor? A definição de amor que você tem é ser amada? Essa é a definição de amor? Você está totalmente errada. A definição que você tem que ter de amor é amar. Essa é a definição de amor. Você tem que aprender a amar. Errado o que ensinaram para você. É errado o que algumas de nós aprendemos. O que faz a mulher frágil? O que faz a mulher débil? São as suas perspectivas e expectativas no nada. O amor se constrói. Você constrói uma estrutura de amor. Ruth amava a sogra. Independente do que a sogra dissesse para ela, ela ia continuar naquela postura e daquela maneira. Mulheres com dificuldade no desenvolvimento emocional, elas buscam o amor para saciar sua alma. Quem já sabia disso? Todas nós. Todos nós temos um desenvolvimento, um crescimento e um amadurecimento pessoal e emocional que vem desde a nossa infância.
quando nós somos prejudicadas nas informações necessárias com respeito à nossa identidade, com respeito a quem somos, nós criamos algumas defasagens, alguns vazios, alguns buracos dentro de nós. E então, quando nós crescemos e encontramos um rapaz, e encontramos um marido, encontramos um homem, nós achamos que essa pessoa, sim, ela vai suprir e vai realizar, e vai curar, e vai tratar do nosso passado, e vai garantir o nosso presente, e vai premiar o nosso futuro de uma maneira imensurável. E aí que vem a questão. A grande questão vem da sua perspectiva errada e errônea. Você colocar em uma pessoa. Você coloca numa pessoa a responsabilidade de lidar com toda a sua história. Uma pessoa que está te conhecendo aos 20, aos 30, aos 40, aos 16, aos 18, não sei. Você coloca nessa pessoa a responsabilidade de sanar seu passado e de construir com você um futuro resoluto, que resolva todos os seus problemas que foram. Diga para mim, você acha que realmente um ser humano ele pode assumir tal compromisso? Você acha realmente que um filho ou um cônjuge pode assumir o compromisso de realização de uma outra pessoa? Você precisa entender, olhando, analisando o gráfico emocional da sua vida. Hoje nós falamos apenas sobre estímulo. Analisando o gráfico emocional na sua vida, percebendo o porquê você tem dificuldade de ter estímulos, por exemplo, amar, por exemplo, doar-se, por exemplo, ter humildade, subordinar-se a uma situação, engolir algumas outras coisas, passar por cima de. O porquê você não consegue ter estímulo apesar de. O porquê as circunstâncias da vida te roubam a habilidade de estimular-se, de ter iniciativa própria. Por que as suas iniciativas precisam de um movimento de alguém, precisam da decisão de alguém, precisam da reação de alguém? Algumas de nós estamos falidas, mas não nos demos conta disso. Se você é uma mulher que você não tem estímulo próprio, você está falida. Mas você precisa entender isso. E essa falência é decorrência de uma aspiração, de uma expectação no homem. E você ficou frustrada, você ficou decepcionada. Mas aquele homem não era culpado e nem responsável e nem tinha condições. Se existe uma coisa que você precisa passar pela terra e conseguir, eu quero morrer com identidade. Você não pode passar pela terra sem identidade. Sabia disso? Mulheres sem identidade são mulheres que se sujeitam a amores, se sujeitam a mesquinhez e a sobras de outras pessoas. Você precisa entender que você precisa ter uma identidade. E a sua identidade, uma delas, das características, é você ter os seus próprios estímulos. E o seu estímulo emocional precisa vir do amor. Eu preciso, você diz, aprender a amar, como diz a Escritura. Eu preciso aprender a amar a Deus em primeiro lugar e me amar em segundo lugar. E então, como fruto dessa função de amor, aprender a amar as pessoas como elas são. Deu para você entender? Por que Noemi fica à vontade em levar Ruth? Porque Ruth não era uma pessoa pesada. Diga, eu não sou uma pessoa pesada. Várias características eu podia dizer de uma pessoa pesada, mas eu quero falar só uma, de uma mulher pesada. Você já pegou um novelo de lã? Que está tudo embaranhado e você não consegue achar? Não, ou então uma fita de durex, que você não consegue achar o começo dela? Ou então o novelo? O que eu quero dizer? Você já viu aquelas conversas com algumas mulheres pesadas, que elas não ficam apenas num silêncio necessário, e que existe muitas complexidades, uma alfinetadinha, uma coisinha a ser colocada, a dona da verdade,
a dona do que é certo, uma alfinetadinha aqui, e uma conversadinha ali, e uma questão... Sabe, existem pessoas que são pesadas. Pesadas. E é muito complexo isso. Noemi estava mal. Ela havia perdido os 2 filhos e havia perdido o marido. Certamente, se Ruth fosse uma mulher pesada para ela, ela diria, não, minha filha, por favor, faça o melhor para mim, fique com os seus pais. Só que quando ela vê Ruth, ela fala assim, bom, essa moça... Uma coisa muito interessante que você precisa aprender em ser mulher, você precisa aprender a ser leve. A ser leve nos seus relacionamentos com seus filhos, a ser leve no seu relacionamento com o seu cônjuge. Não é pelo muito falar que você vai ganhar, não é pela sua imposição autoritária que você vai vencer, não é dessa maneira. Você precisa entender quais são pessoas que são pesadas, são pessoas que não têm identidade. Elas querem formar um universo do lado de fora, aprumado, ajeitado, para que não fira o seu interior. Pessoas que têm identidade não têm importância se do lado de fora não está como elas querem. A própria identidade delas vai formar o que elas precisam. Se o lado de fora te incomoda, falta identidade. Se o lado de fora te influencia, falta identidade. Se o lado de fora te monitora, se o lado de fora te monopoliza, é porque te falta identidade. Você consegue conviver muito bem com as coisas fora do lugar, do lado de fora. Só que você não consegue conviver do lado de dentro quando as coisas estão bagunçadas, aí não. Então, se você estiver bem aqui dentro, do lado de fora, você certamente colocará todas as coisas em ordem. Até o seu cônjuge vai mudar. Por quê? Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, você pode terminar o versículo, no seu interior fluirão rios de água viva, que saltem para a vida eterna. Mulheres com dificuldades no desenvolvimento, vou dizer novamente emocional, elas criam um amor platônico, um amor pseudo. Tudo tem a ver com amor, com ser amada. Tudo refere-se. Então elas sentem falta, elas sentem necessidade, e elas querem, e elas têm uma fome insaciável, e elas precisam de conforto, de segurança, de amparo e de algumas outras coisas. Quero falar um pouquinho sobre o amor emocional, sobre tendência primitiva. Quando eu falo de tendência primitiva, o que eu falo? Eu falo sobre a herança que você trouxe lá de trás. Você já percebeu como que algumas pessoas repetem movimentos? Olha para aquilo que você viveu com seu pai e com a sua mãe. Olha para o seu lar hoje e vê o que tem de similar. Tendência primitiva. O que não deu certo lá atrás, não adianta repetir, não vai dar certo agora. Você tem que aprender a extinguir padrões que não funcionaram. Tudo que existe no seu lar, que é uma tendência primitiva, ou seja, você trouxe um costume lá de trás, você está ficando parecida com a sua mãe, você está ficando parecida com o seu pai, mas isso não era bom. Não era bom para você. Se não era bom para você, não vai ser bom para quem convive com você. Isso não é uma questão de lógica? Você precisa analisar as tendências primitivas. O que você trouxe lá de trás que está ficando parecido? A gente vai envelhecendo, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco você está igualzinho a sua mãe, você está igualzinho ao seu pai. Tudo que você tinha aversão, tudo que você criticava, tudo que você queria fugir, parece que está te visitando de novo. E é uma coisa impressionante, como é que a genética, tanto emocional, espiritual e a genética mesmo humana, ela é tendenciosa. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado para que você não se torne fria como a sua mãe, calculista como a sua mãe, rude como a sua mãe, tratar seu marido como a sua mãe tratava seu pai. Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é tendência primitiva. Então você precisa tomar cuidado para que você não replique padrões, para que o seu lar não seja uma continuidade daquilo que você viveu. Se você viveu como filho era ruim, você imagina viver de novo. Mas nós somos tendenciosos a cumprir padrões já antes vividos e rejeitados e replicá-los no nosso presente. Isso não é legal, isso não é bom.
Quando você vivia lá com seu pai, com a sua mãe, era de um para um lado, outro para o outro. O pai assistindo o jornal, a mãe lavando louça, cada um acabava e às vezes no seu lar está ficando as coisas do mesmo jeito. Cada um para um canto. Cada um de um lado. Hã? Na sua família você nunca via seu pai e sua mãe conversando, dialogando, brincando, sorrindo junto, batendo papo numa mesa de café. E está acontecendo a mesma coisa com vocês. E às vezes você não está percebendo isso. E as coisas estão caminhando, elas estão se esfriando. Casamento é algo vivo. Toda aliança estipulada por Deus é viva, assim como a ceia é viva. Casamento é algo vivo. A unidade é algo vivo. Se você não cuidar, morre. Então você tem que analisar se existe algo que está sendo progressivo, se está melhorando. A mulher percebe quando o casamento, o relacionamento dela está piorando. Percebe ou não percebe? Percebe. Quando dá, o marido dá um toque, mas tem maridos que não dão toque. Por quê? Porque se dá toque, eles levam uma butinada. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Muito cuidado com a tendência primitiva. Você não se casou para cumprir tendências antigas. Você se casou para inovar, para criar, para reconstruir, para fazer algo melhor. Para fazer algo melhor. Existem casais que só se divertem, só se unem, só estão juntos quando estão no ato sexual. Você precisa aprender a ser casada fora do leito, fora da cama. Você precisa ter amizade, você precisa ter comunhão, vocês precisam ter coisas, você precisa deixar o seu contexto. Ruth deixa o contexto dela, ela poderia sim ir para casa, ir para o lar, para a família, reconstruir. Ela preferiu ficar com a sogra, por quê? Porque ela tinha estímulo próprio e ela acreditava naquilo que estava escolhendo. Quando você se casou, você acreditou naquilo que estava escolhendo. Faça isso valer a pena. Diga amém. Os traumas bloqueiam o crescimento e amadurecimento, tá? Eu quero falar de uma dinâmica nociva. Esperar a reação dos outros para definir a sua reação. Quem que faz isso? Dinâmica nociva. Espera a reação do outro para definir a reação. Quantas pessoas têm uma vida assim? A vida delas não é de estímulo próprio. A vida delas ela espera o outro agir para definir o que ela vai fazer. Você acha realmente que Jesus Cristo chamou e salvou você para isso? Para que você seja uma continuidade de pessoas. Para que você seja um espelho refletido à ação das pessoas. Você acha que realmente Jesus chamou você para isso? Sabe essa fome? Essa situação insaciável dentro de você? É falta de estímulo próprio, é falta de identidade, é falta de você ter o seu próprio padrão, sua própria conduta, sua própria solitude, seu próprio momento, seus próprios valores. É falta de você ter estes estímulos, onde você é o que você é, onde você faz coisas e gosta daquilo que faz, onde você tem iniciativa, onde você não se constrange em ser você mesma. Não é legal você reagir àquilo que os outros fazem. Não é legal você ser uma continuidade. Se o marido te trata bem, você devolve. Se ele te trata mal, você silencia ou então devolve. Mas onde é que estão os seus estímulos? Onde é que está você? Quem é você? Se alguém perguntasse para Ruth quem era Ruth, o que ela diria? Quem é você? O que você quer da sua vida? O que você planeja para você? O que você busca? Um dia você achou que o seu casamento ia fazer você feliz. Depois então você achou que o filho ia fazer você feliz. Aí depois você achou que ter um segundo filho, quem sabe você seria um pouco mais feliz. Depois que você teve o segundo filho, quem sabe você teve o terceiro ou o quarto, ou você parou por aí. E aí você foi colocando projeções e dizendo, agora sim eu vou ser feliz, agora sim, assim como Lia, agora sim. Você acha realmente que se você não tiver uma motivação própria, um estímulo próprio, você vai ser feliz algum dia? Não. Você tem que entender e ser fiel e desenvolver os seus próprios estímulos.
Eu quero falar agora sobre o estímulo espiritual dela, no versículo de número 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte vai me separar de ti. Diga assim comigo, as reações de uma pessoa define se ela é alimentada pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. O estímulo de uma pessoa, a reação de uma pessoa, você define a pessoa, se ela é alimentada do lado de fora ou do lado de dentro. Ela fez um conjuramento, ela diz assim, vai ser assim, pronto e acabou. Só a morte me separa de você. Que o Senhor seja testemunha disso que eu estou dizendo, ela está falando. Ela garantiu, ela falou, acabou a conversa aqui. Acabou a conversa aqui. Quanto tempo que você é casada? Quanto tempo que você tem teus filhos? Quanto tempo vai demorar para você ter o seu próprio padrão e a sua própria definição? Quanto tempo você vai ficar de braços cruzados esperando que alguém faça alguma coisa para você reagir? Viver de reação, isso não é vida. Isso não é vida. Viver daquilo que os outros decidem, viver daquilo que os outros definem, viver daquilo que os outros reajam. Você acha que isso é vida? Isso é viver de migalhas e de misérias. Ninguém pode definir a sua alegria, ninguém pode definir a sua felicidade, ninguém pode definir quem é você, ninguém pode definir o que você vai fazer da sua vida. Você precisa aprender a eliminar as rusgas que você tem com o seu passado. Você precisa aprender a vencer toda a historicidade nociva que ainda te compromete a uma ausência de estímulo. Você precisa aprender a vencer aquilo que foi, aquilo que ficou para trás. Ruth estava determinada a esquecer o marido, a esquecer os moabitas e a esquecer a sua casa e realmente ir com Noemi. Quando você se casou, realmente você cumpriu a escritura? Quando eu faço casamentos, e quando eu vejo a noiva entrando, isso geralmente acontece com as mulheres, eu fico pensando assim, Deus, tua palavra assim, diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Eu digo assim, Deus, será que essa moça realmente deixou para trás o pai, a mãe, a família? Que tipo de bagagem ela está trazendo para o altar? Que tipo de dor esse moço vai ter que enfrentar? Que tipo de esposa ele vai ter? Será que ele vai ter uma filha rejeitada? Será que ele vai ter uma filha mal amada? Será que ele está casando com uma filha ou com uma moça, uma mulher realmente? Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem deixar o passado. Elas não conseguem esquecer das coisas que para trás ficaram. Elas não conseguem se dispor a ter motivações a partir das decisões definidas. Eu decidi, pronto. Ela olhou e disse assim, eu tenho uma definição, eu tenho uma motivação, eu tenho uma definição, um estímulo espiritual. Do que é feito o estímulo espiritual? Do alimento, diga, do alimento. Quando você é alimentado do lado de dentro, alimentada do lado de dentro, você tem estímulo espiritual. Quando você é alimentada do lado de fora, você não tem estímulo espiritual. Por isso que você vê mulheres cristãs desanimadas, apáticas, cansadas, sobrecarregadas, envelhecidas. Por quê? Porque elas não têm estímulo espiritual. Elas não conseguem a novidade do Espírito, o revigoramento do Espírito Santo. Por quê? Porque a motivação, o estímulo espiritual vem de como você se alimenta. Começa a comer só pão e beber água. Começa a viver só de porcarias, para você ver se você vai ter força para ficar de pé. Assim é a sua alma. Se você não alimentar a sua alma com a Escritura e com a palavra de Deus, você não vai ter estímulo espiritual. O estímulo espiritual de Ruth era a definição dela do presente e do futuro. Só Deus vai me separar de você. Só Deus vai me separar de você. Acabou. Definições. As nossas definições não são emocionais, elas são espirituais. Definições emocionais mudam, as espirituais permanecem para sempre. Eu quero fazer uma pergunta para você. As suas reações são determinadas pelos seus atributos pessoais ou pelas situações externas? Queria que você respondesse isso para mim.
da maneira que você reage. Você é fiel aos seus atributos, à sua identidade, a quem é você? Ou as suas reações são definidas e determinadas pelas coisas que acontecem com você, ou seja, de acordo com o que acontece? É como as nuvens. São os ventos que formam as nuvens. Conforme o vento, elas formam os seus padrões. Quando a gente era criança, a gente costumava olhar para as nuvens e dizer, parece uma ovelha, parece um cachorro, parece um homem usando chapéu. Lembra? Então, são os ventos que formam as nuvens. Alguns de nós também somos assim. Você é definida pelo seu padrão. Você é definida pelos seus atributos, pela fidelidade que você tem com tudo aquilo que o Senhor tem construído em você. Ou as suas reações é de acordo com o que a vida te oferece? Você já parou para pensar nisso? O estímulo espiritual é você ser fiel aos atributos pessoais que você tem. Você tem atributos pessoais que são imprescindíveis. Você já foi fiel a uma verdade? Já foi fiel a uma verdade? Não sua, tá? De Deus em você. Você viu como isso te deu alegria? Quem já vivenciou isso? Hã? Quando você foi fiel a uma verdade de Deus em você, como você se sentiu realizada, como você se sentiu completa. Você lembra quando você foi fiel a algo que você tinha dentro de você e que você tinha certeza que aquilo era real, e que aquilo era, que procedia e que aquilo ia dar certo e aquilo deu certo e você percebeu o prazer que aquilo te deu? Por quê? Se você não for, deixa eu perguntar, quais são os seus atributos? Quais são os seus atributos? Você sabe quais são os seus atributos? Hã? Quais são os seus atributos? A Karina leu inicialmente aqui que a força é um dos atributos da mulher. A humildade é um dos atributos da mulher. Tudo isso está em Ruth. Hã? A motivação é um atributo da mulher. A alegria é um atributo da mulher. O trabalho é um atributo da mulher. Você é um baú cheio de tesouro dentro. E por fora, muitas vezes está cheio de teia de aranha, cheia de coisas, jogado num canto. Mas que tal abrir este baú? E perceber o quanto coisa boa tem dentro. Você acha que alguém realmente... Quanto eu tenho falado para você de rotulação? Falei no mês passado. Você deixa se rotular, você deixa se acreditar. Não, você precisa entender que os seus estímulos vão te fazer bem. O que vence a depressão de uma mulher? Ter estímulo. Por que hoje em dia a gama de mulheres depressivas, por quê? O estímulo, onde é que está o estímulo da mulher? Onde é que está a criatividade? A mulher é criativa, ela tem estímulo, ela precisa ter iniciativa, ela precisa ter estímulo. Deu para entender? Quer saber um pouco dos seus estímulos? Olha para a sua casa. Olha para o seu ambiente doméstico. A sua casa vai dizer muito sobre você. Vai falar muito sobre você. A sua casa fala sobre você. É como um quarto. Um quarto fala sobre uma jovem. A sua casa fala sobre você. Ela retrata o que existe dentro de você. A palavra do Senhor diz assim... Ela diz, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E ela diz, o Senhor me faça assim, outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, que vai me separar de ti. Eu quero falar agora, dentro ainda do estímulo espiritual, aprendizado associativo. O que significa isso? Significa o seguinte, vamos analisar o seguinte, presta atenção. Sofrimento. Quem sabe o que é sofrimento aqui? Eu já ouvi tanta coisa sobre mulher e sofrimento. Acho que a mulher nasceu para sofrer. Esse aí foi o mais comum, né? Sofrimento. Agora eu quero falar uma coisinha sobre aprendizado associativo.
O sofrimento ele é uma espada de dois gumes. Ele é uma moeda de duas faces. O que eu falo sobre o aprendizado associativo? Eu falo o seguinte: o sofrimento, ele pode condicionar você, abater você, domesticar você, disciplinar você, ou ele pode ser usado o avesso dele, o inverso dele. O que seria o inverso do sofrimento? Ele te dá força, combustão para você buscar o que você não tem. Aí se você tem, vamos lá, estímulo emocional, estímulo espiritual, nós estamos falando ainda de estímulo espiritual, você vai conseguir fazer com que o sofrimento fique do inverso. O sofrimento, o objetivo do sofrimento é abater você. O objetivo do sofrimento é minar você. O objetivo do sofrimento é fragmentar você. Mas você pode usar o sofrimento ao seu favor. Diga isso para a irmã do seu lado. Você pode usá-lo. O que Ruth estava fazendo? Ruth estava enxergando uma oportunidade no sofrimento. Ela estava usando o sofrimento dela a favor dela. Pastora, mas Deus já faz isso. Como é que Paulo diz aos Romanos? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Então o sofrimento, ele tem um tempo determinado para cumprir-se. Todo sofrimento, tá? Inicialmente o sofrimento parece gigantesco. No meio ele fica do seu tamanho. No final ele já ficou diminuto, que você já faz assim e já tira ele do seu caminho. Amém? Então, inicialmente, não é bom você concluir nenhum sofrimento. Toda vez que você estiver iniciando um sofrimento, não tire conclusões nenhuma. Fique assim, ó. Literalmente. Toda conclusão que você tiver num sofrimento inicial será pejorativo, negativo e prejudicial para você. Por quê? Porque é novo, porque te assustou, porque é gigantesco, porque é maximizado, porque você ainda não está a par de tudo. Então, todo sofrimento inicialmente é gigantesco, não tire conclusões. Aí vai aquele versículo: aquieta-te a minha alma, que saiba que Deus é Deus. Aquieta-te, eu vou me aquietar, vou me silenciar porque Deus é Deus. Todo início de sofrimento, silencie. Depois você vai perceber, e ele vai começar a ficar da sua estatura. Depois ele vai diminuir e você vai perceber que não era aquele monstro. Mas, o que acontece com as pessoas? Quando o sofrimento aparece, simplesmente elas se envolvem absurdamente e são engolidas pelo sofrimento. Toda vez que o sofrimento aparecer para você, a primeira iniciativa sua, o que deve ser? Olhar, observar e esperar Deus agir, esperar Deus fazer algo por você. Bom, o sofrimento, ele produz um aprendizado associativo. Ele nos ensina a sofrer e a vencê-lo. Ele fortalece a tendência de sofrer ou desfaz essa tendência. O sofrimento, ele vai fortalecer a tendência de sofrer ou ele vai desfazer essa tendência. Agora, eu queria perguntar uma coisa para você. Você sabe sofrer? Você já aprendeu a sofrer? Quantos anos você tem? Pastor, eu estou com... Quantos anos você tem? Você tem que aprender a sofrer. Olhou de primeira mão, peraí, não é tão grande assim, não é tão gigante assim, vou dar um tempinho, daqui a pouco eu vou entender e vou saber que tudo vai ser para o meu bem. Não vou concluir, não vou me entregar, não. Porque tem gente que quando ele começa a sofrer, ele já quer assinar. O que é para assinar? O que é para entregar? Para entregar o casamento? O que é para entregar? Para entregar a alma para o diabo? O que é para entregar? Por quê? Por causa do medo, por causa do pavor do sofrimento. Então, quando o sofrimento se levanta, você respira e diz: Senhor, ó, vamos me ajudar porque eu não consigo, é maior que eu. Quantas vezes Davi disse: Senhor, as circunstâncias, as aflições são maiores do que eu, então me socorra. Então, o que você tem que entender? O sofrimento, ele tende a fazer você ser domesticada ou você domesticar o sofrimento. Quem aqui já conseguiu pôr o sofrimento numa coleira? Você vai domar ele. Ele está grandão, gigantesco, o Senhor vai abaixando ele e você vai amansando ele até pôr ele numa coleira. Por quê? Porque o sofrimento não pode definir você.
Você precisa entender que na motivação, no estímulo espiritual, o sofrimento não pode falar mais alto, mas sim o Espírito Santo de Deus. O sofrimento não pode definir. Por que existem muitas pessoas que elas estão tão abatidas que você ministra a palavra, você ministra o amor de Deus, elas ouvem canções e ouvem pregações, mas elas não se levantam. Por quê? Porque o sofrimento fala mais alto. Quero falar agora sobre o estímulo pessoal. O estímulo pessoal eu dividi em 3 questões. Motivação, disposição e esforço. Diga, eu entendi. Nós falamos sobre estímulo emocional, sobre o amor, sobre aprender a amar. O estímulo espiritual, sobre sermos alimentadas do lado de dentro pela palavra. E agora nós vamos falar sobre o estímulo pessoal. Eu falo em primeiro lugar sobre motivação. Ruth chega em Belém com fome. Com fome. A necessidade não é para você cruzar os braços. Você tem um marido que... Primeiro que você não tinha que ter sonhado com ninguém do jeito que tinha que ser. Mas um marido que não supre as expectativas suas, o que você vai fazer? Você vai garantir que ele vai... Não, você vai dar um jeito de melhorar. Você tem uma necessidade, então você vai melhorar esse marido. Como que você vai melhorar esse marido? Como que você vai melhorar essa família? Como que você vai melhorar esse filho? Eu quero falar sobre motivação. Ruth tinha uma necessidade, era fome. A sogra e ela estavam com fome. Então ela diz assim, no capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, versículo 1, um homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. O que Ruth foi fazer? Trabalhar. O que levou Ruth a querer trabalhar? Ah, não tem nada para fazer, estou aqui ociosa. O que levou Ruth a querer ir trabalhar? Fome. Deixa eu ir apanhar. Sabe o que era apanhar espigas? A lei do judeu era que, quando eles faziam a colheita, e a época era a colheita da cevada, um cereal bem humilde, era deixar os restinhos, a messe, para os pobres, estrangeiros. Então ela falou, deixa eu respigar, que chama pegar o que sobra, sabe? Nós temos fome, deixa eu respigar. E a sogra disse, vai respigar. E ela foi. A sua necessidade tem que gerar trabalho, gerar motivação. E não frustração, e não depressão. Você precisa entender isso, que a sua necessidade deve gerar em você motivação. O porquê, pastor, a necessidade me gera depressão? Por que a necessidade, ela me coloca de cabeça para baixo, ela me desestimula, ela me tira toda a vontade de viver, a vontade de investir? Por quê? Responde você para mim. Por quê? Eu vou responder de uma maneira bem sucinta e bem objetiva. Você está olhando para a pessoa errada. Você tem que olhar para Deus e não para o ser humano. Enquanto você olhar para quem merece, deixa de merecer, não vai dar negócio. Fulano merece, fulano não merece, fulano merece, fulano não merece, fulano merece, fulano não merece. Você tem que olhar para o Senhor, olhar para o autor e consumador da sua fé. A sua motivação vai vir de você olhar para Jesus Cristo, não olhar para o ser humano. A motivação dela, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso sustentar minha sogra, eu sou jovem, eu sou nova. Hã? De 0 a 10, qual o número que você dá para a sua vivacidade? Para o seu estímulo, de 0 a 10. Vamos lá. Se você está passando por um período de recuperação, de um divórcio, de perda, é normal que você seja de 0 a 3. Normal. Mas se você não está passando por um período marcante desse jeito na sua vida, se você tiver de 0 a 3, uma vida que comamos e bebamos porque amanhã morreremos, não é normal. Você está com uma depressão crônica. Não é normal. Você tem que ter estímulo. Você tem que ter estímulo, você tem que ter vivacidade, você tem que ter alegria, você tem que ter projetos, você tem que ter planos. Ruth chega em Belém e cruza os braços. Vamos morrer de fome aqui em Belém, nós duas? Não. Olhou para a sogra e diz assim, me indica alguma coisa para eu fazer, eu preciso ir trabalhar, eu preciso buscar alguma coisa para nós comermos. E ela foi. Como que você vai ter estímulo pessoal, trabalho, esforço, transforme a sua necessidade em combustível e não numa cama de depressão, e não numa cama, num sofá.
Segundo, disposição. De 0 a 10, qual é a sua disposição? Quer ver sua disposição? Olha para as tuas gavetas, para os teus guarda-roupa. Olha o teu guarda-roupa, tuas gavetas. Como que está a sua disposição? Aquele fogão para limpar, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Assim são as outras coisas da sua vida. Nós somos pessoas que nós sinalizamos o nosso comportamento em coisas pequenas da vida. Sabe aquele negócio que você fica, deixa para depois, deixa para depois? Aquilo sinaliza muitas coisas que você tem deixado para depois. Muita coisa. Sua disposição. Só se você estiver enferma, normal. Às vezes você passa por um período de enfermidade, um período de apatia, de falta de forças. Mas, do contrário, nós temos que ter disposição. Você já leu Provérbios 31? A Karina leu parte aqui. Você viu a mulher trabalha de madrugada até de noite? Se tem uma coisa que mulher tem é a alegria de trabalhar, é ou não é? Mulher não é alegre para trabalhar? Mulher é alegre. A mulher trabalha alegre. Você já viu a diferença de um homem trabalhando e de uma mulher trabalhando? A mulher trabalha, ela trabalha feliz, realizada. Ela trabalha alegre. Ela não reclama, nada é pesado. Ela trabalha alegre. Existe muita diferença. Por quê? Porque a mulher trabalha, ela sente prazer de realização, prazer de criação. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea. A idoneidade da mulher, a capacidade da mulher, a logística da mulher é impressionante. Então você precisa ter, em primeiro lugar, para que você tenha estímulo pessoal, motivações. Pastora, mas eu não tenho motivação, porque minha família, porque meu marido, porque meu casamento, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu passado. Eu vou te dar uma motivação para você viver bem. Qual que é? Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E você já viu a motivação de uma pessoa amada por Deus? Ninguém consegue tirar. Disposição. Tenha disposição, tenha disposição. Tenha disposição para melhorar, disposição. Terceira característica do estímulo pessoal, esforço. Nesse eu quero parar um pouquinho. Você sabe o que caracteriza o esforço? O esforço é o resultado da necessidade inversa que nós estamos falando agora. Quando a Bíblia diz esforça-te, uma força é o que você faz que tem nos seus braços. O esforço você faz com o seu corpo inteiro. Às vezes você precisa esforçar-se. Existem coisas que para você não são fáceis. Quais coisas que para você não são fáceis? Aquelas que você não tem de onde tirar. Você foi criada num lar que não tinha paciência, é difícil para você ter paciência. Você foi criada num lar de rejeição, é difícil você sofrer rejeição. Existem coisas que para você é mais difícil do que para as outras pessoas. Nisto você vai precisar de esforço. De tirar forças de onde você não tem. E por isso que você tem que estar bem. Porque o esforço é você virar a necessidade do outro lado e fazer de tudo para que as coisas aconteçam conforme você precisa. Você vai usar a sua necessidade para gerar um combustível, para gerar uma força que você não tinha. Você é capaz. Você acredita que você é capaz? Mas por que você é capaz? Por quê? Porque nós nos deixamos ser ensinadas. Nós nos deixamos ao aprendizado. Nós nos colocamos diante de Deus para aprendermos, para buscar. Quem sabe você diz nessa noite, mas pastor, a minha vida não é fácil. A vida de nenhuma mulher é fácil. Você sabia disso? A vida de nenhuma mulher é fácil. Por quê? Porque ela foi gerada para pegar problema para resolver. Uma ajudadora idônea. A vida de nenhuma mulher é fácil. Nenhuma mulher. Todos os problemas cairão no seu colo. Todas as soluções terão que ser dadas por você.
todo o resultado do ambiente do lar vai depender de você. Se os seus filhos serão felizes e completos na sua casa, vai depender de você. Tudo vai depender de você. Sua vida não é fácil, mas você não está sozinha. Você precisa entender que se você se entregar à amargura, ao ressentimento, não vai dar certo. Você precisa compreender que o estímulo deve existir. E Satanás está desesperado para sugar e minar toda a ação estimulante da sua vida. Resolva as suas questões que ficaram para trás. Resolva os sentimentos que são tendenciosos, escravizadores, os sentimentos que não deram certo na sua vida. E viva a partir de agora. Você tem vidas que precisam de você. Seus filhos te sondam, te interpretam, te entendem. Eles conseguem sentir o emocional, eles conseguem saber o que está no ar. Oi, mãe, tudo bem? No seu tudo bem, eles já fazem o gráfico de como você está e como não. Você precisa entender que o seu lar depende de você. Que o seu lar, ele precisa de você. Ele precisa que você tenha estímulos. Ruth era uma mulher de estímulo. Por quê? Porque ela tinha uma identidade, ela tinha estímulo próprio, ela não era motivada e nem movida pela sogra. O livro começa contando a história de uma família e termina falando da proeza de Ruth. O livro não tem o nome de Noemi, o livro tem o nome de Ruth. É o seu nome que tem que estar no começo e no fim. Você não pode deixar as pessoas definirem você. Você não pode deixar as pessoas iniciarem, mediarem e terminar a sua vida. Você precisa ter os seus próprios estímulos e definir de que maneira você vai viver, de que maneira a sua família vai ser e o que a sua família vai ter, de que maneira ela vai viver. É triste quando você vê uma mulher perdendo o controle dentro do próprio lar. Um adolescente com crise de existencialismo, tomando uma proporção gigantesca e dominando o lar, diante de uma mãe totalmente desprovida de inteligência, de paz, de segurança de Deus. Os adolescentes não podem tomar conta do lar, eles têm crises, mas as mães fazem o quê? As mães dominam e presidem sobre toda e quaisquer situação. Os maridos ficam transtornados em suas crises, em seu trabalho financeiro, mas e a mulher ponderada, sóbria e equilibrada, aquela que já acostumou a dividir um ovo em 4? Sabe que poderia passar por outra situação pior do que aquela e ficaria tudo bem. Você consegue entender o porquê você foi colocada? O porquê você foi criada? Por uma necessidade. Você foi criada por uma necessidade. Necessidades e você são coisas que conjugam na mesma história e na mesma frase. Você precisa entender isso aí. Você não pode ser uma estrela dentro do seu lar, uma madame dentro da sua casa. Você precisa entender que todo o seu lar, ele vai girar conforme você condiciona. Toda a sua casa. Você aguenta, você sustenta, você, dentro do seu quarto, na sua cama, você chora diante de Deus, você clama diante de Deus, mas seus filhos você abraça e você diz, shh, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deu para você entender? Você precisa ter estímulo. Se você for frágil, seu lar vai cair junto com você. Não são os homens que conseguem sustentar os lares. Você já aprendeu isso ou ainda não aprendeu? Não são os homens que sustentam os lares, são as mulheres que sustentam os lares. A mulher sábia edifica, ou seja, ela constrói e mantém a casa em pé. E é por isso que você tem que ter estímulo próprio, identidade própria. Você precisa entender isso. E você não precisa de felicidade que alguma outra pessoa te ofereça.
você faz os outros felizes. Você olha para o seu filho, para a sua filha, e você percebe que eles não estão felizes com alguma coisa, e você diz assim, vamos fazer amanhã alguma coisa diferente? Vamos passear junto? Vamos tomar um sorvete junto? Vamos ler alguma coisa junto? Vamos fazer algo junto? Você é a produtora de bem-estar dentro da sua casa. Você não é uma pessoa esfomeada, você não é uma pessoa sedenta, você tem Jesus Cristo e você produz, você produz, você produz, você produz, você produz. E a sua família olha para você e diz, realmente, você é uma planta bem plantada e regada pelo Senhor, que produz os frutos nas estações certas. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.